Você já se sentiu desafiado por algo que parecia estar além da sua capacidade? Já se perguntou quem te deu autoridade para realizar grandes coisas? Hoje vamos explorar uma história poderosa que nos leva a refletir sobre essa questão. Vamos orar para iniciar os nossos estudos. Querido Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesse estudo, que possamos compreender melhor a Tua Palavra e aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Dá-nos sabedoria para entender a autoridade que vem de Ti e coragem para agir conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Antes de entrarmos na lição, eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos de Moçambique. Eles que já nos acompanham há um bom tempo. Forte abraço a vocês, irmãos. Hoje é terça-feira, 27 de agosto. Esta semana estamos estudando o tema Controvérsias em Jerusalém. Estamos na lição 9. O verso para memorizar está em Marcos 11, verso 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. O tema de hoje é uma pergunta. Quem disse que você poderia fazer isso? O texto base para nosso estudo de hoje se encontra em Marcos capítulo 11, versos 27 ao 33. Nesta passagem, vemos Jesus sendo questionado sobre sua autoridade pelos líderes religiosos da época. Eles perguntam: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu autoridade para fazê-las? Essa pergunta não era apenas uma curiosidade, era um desafio à identidade e missão de Jesus. Eles queriam saber quem havia dado a ele o direito de ensinar, curar e realizar os milagres que estavam impactando tantas vidas. No entanto, a resposta de Jesus os deixou perplexos, porque ele inverteu a situação e os confrontou com uma pergunta que revelava sua hipocrisia e falta de entendimento. Agora, pensemos em nós mesmos. Quantas vezes nos deparamos com situações em que a nossa autoridade é questionada, seja pelos outros ou por nós mesmos? Quem nos deu a permissão para agir em nome de Deus? Será que realmente entendemos o que significa agir com a autoridade que vem do céu? Vamos aos comentários do pastor Thomas Shepard, que certamente nos ajudarão a compreender melhor essa passagem. Começa com uma pergunta: que desafio os líderes apresentaram e como Jesus reagiu? Vamos ao texto de Marcos 11, verso 27 a 33. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. No dia seguinte à purificação do templo, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Se ele admitisse que sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que sua autoridade era humana, eles o rejeitariam, considerando-o um tolo. Mas Jesus enxergou a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles respondessem a uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que estavam encurralados. Se dissessem que era de Deus, Jesus perguntaria: então por que vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar.
Eles mentiram, dizendo que não sabiam. Isso deu a Jesus a oportunidade de se recusar a responder à pergunta deles. A próxima pergunta, ainda na lição de terça-feira, é: em lugar de responder aos líderes, que parábolas Jesus contou para adverti-los? E que efeito isso teve? Vamos ler Marcos capítulo 12, versos 1 ao 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. O autor comenta que Jesus contou a parábola da vinha e dos lavradores maus. Essa história tem semelhança com a parábola da vinha encontrada em Isaías 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes. A história se desenrolou de forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram seus servos. Por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente raciocinaram que, se matassem o filho, a vinha seria deles. A falta de lógica é impressionante e o juízo pronunciado sobre eles foi totalmente justificado. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Vista assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus. Outros não. E agora, para fechar, vamos aos comentários de Ellen White. Os sacerdotes perceberam que estavam diante de um dilema do qual nada podia livrá-los. Se os sacerdotes acreditassem no testemunho de João, como poderiam negar que Jesus era o Messias? Se declarassem sua verdadeira crença, que o ministério de João era dos homens, trariam sobre si mesmos uma tempestade de indignação, pois o povo acreditava que João era um profeta. Com grande interesse, o povo aguardava o veredito. Sabia que os sacerdotes haviam afirmado aceitar o ministério de João e esperava que reconhecessem indiscutivelmente que havia sido enviado por Deus. Entretanto, depois de discutirem em segredo, decidiram não se comprometer. De maneira hipócrita, alegaram ignorância. Não sabemos. Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas, disse Cristo, o desejado de todas as nações, páginas 471 e 472. Confusos e decepcionados, ficaram cabisbaixos, não ousando insistir em interrogar a Cristo. Por sua covardia e indecisão, haviam em grande medida
perdido o respeito do povo que estava do lado deles, alegre de ver derrotados esses orgulhosos homens cheios de justiça própria. Muitos que tinham esperado ansiosamente o resultado da pergunta de Jesus se tornariam seus discípulos depois, havendo sido pela primeira vez atraídos a ele naquele dia cheio de acontecimentos. A cena do pátio do templo nunca mais se apagaria da memória deles. Era claro o contraste entre Jesus e o sumo sacerdote quando falavam juntos. O orgulhoso dirigente do templo estava vestido com roupas suntuosas e caras. Diante dessa ilustre personalidade estava a majestade do céu, sem adorno ou ostentação. Tinha nas vestes as marcas de suas jornadas. Seu rosto era pálido e expressava resignada tristeza. Mas em Cristo era possível ver dignidade e bondade em estranho contraste com o ar orgulhoso, arrogante e irado do sumo sacerdote. Muitos que testemunhavam as palavras e atos de Jesus no templo passaram a considerá-lo no coração como um profeta de Deus, o desejado de todas as nações, página 472. Na parábola, o dono da vinha tinha feito tudo o que era possível para fazê-la prosperar. Que mais se poderia fazer por ela, diz ele, que eu não tenha feito? Isaías capítulo 5, verso 4. Mas, como os lavradores mataram os servos que o Senhor lhes havia enviado em busca de frutos, assim os judeus mataram os profetas que Deus mandara para chamá-los ao arrependimento. Agora, o filho amado, a quem o senhor da vinha havia mandado finalmente a seus desobedientes servos e a quem mataram, era um símbolo de Jesus e do que aconteceria com ele. Já estavam planejando tirar a vida daquele a quem o Pai tinha enviado em um último apelo. Na retribuição dada aos lavradores ingratos, era descrito o destino daqueles que condenariam Cristo à morte. O desejado de todas as nações, página 474. Para concluirmos, então, Jesus, ao responder aos líderes religiosos, nos ensina que a verdadeira autoridade vem de Deus. Ele não só exemplificou isso em sua vida, como também nos chamou para seguir seus passos com a mesma confiança e coragem. Marcos nos lembra que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a essência da autoridade de Cristo, serviço e sacrifício. Quando foi a última vez que você se perguntou sobre a autoridade que rege suas ações? Você está agindo com a confiança que vem de Deus ou está deixando que as dúvidas e as críticas dos outros determinem os seus passos? Amanhã retomamos o nosso estudo. Se você gostou desse vídeo, então curta, comente e compartilhe. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Aguardo você amanhã. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus.